Olá, sejam bem-vindos ao canal do Escrever Bem Também. E hoje vamos com uma aula prática chamada Mão na Massa, para que vocês entendam o passo a passo de uma redação de sucesso. Ou seja, hoje eu vou falar sobre o esqueleto redacional nota 10. Sim, hoje eu vou explicar para vocês os caminhos, um mapa cognitivo para você chegar naquele texto modelar que a banca espera. Mas antes de começar a aula, clique aqui, se inscreva no canal, comente, apresente a sua opinião sobre o conteúdo, mostre o que você precisa aprender para que eu possa servir você da melhor maneira possível, de acordo com o meu propósito divinal, que é apresentar estratégias discursivas para a conquista da proficiência da escrita, ou seja, aquilo que é direito seu e que, infelizmente, por uma série de questões, foi lhe negado. Bora começar. Vamos começar a falar da introdução. A introdução é muito importante porque ela é a porta de entrada. Sendo assim, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Uma introdução bem fundamentada, bem organizada, ela determina grande parte do jogo. E eu vou te comprovar isso com duas questões importantes para você analisar. A primeira é que ela determina grande parte do jogo porque ela te dá um mapa cognitivo, como eu já falei para vocês. E a introdução, ela te dá um mapa materializado. Ou seja, é na introdução que você dispõe ali a organização do jogo. Ou seja, é ali que você coloca tudo que será desdobrado ou que será discursivamente exposto ao longo do texto. Olha que importante. A segunda questão é que é na introdução que você também suscita um estado de ânimo do parecerista, do professor. Eu falo isso porque eu já corrigi inúmeras redações ao longo desses de mais de 20 anos de trabalho. Então, fixem isso na mente de vocês. A introdução, ela determina a disposição de ânimo do parecerista, do corretor. Por quê? Porque uma boa introdução, ela é capaz de suscitar uma vontade e desejo grande, uma alegria, eu sinto alegria de continuar a leitura. Semelhantemente, uma introdução mal feita, obscura, truncada e confusa, te leva a uma ansiedade, uma insegurança e até mesmo uma abstração dos seus pensamentos, sabia? Ora, se você não está entendendo qual é o caminho, fica muito mais difícil ter vontade de percorrê-lo. Então, entendam isso de uma vez por todas, como professor eu posso falar. Vocês precisam entender a introdução, como é erigida a introdução. Vamos lá. Aqui está o esqueleto da introdução. Vamos começar pelo tema. O tema vai ditar na verdade, toda a nossa redação. Ou seja, nós temos, na verdade, um critério muito bem definido, que é o critério do foco total ao tema. É um texto pequeno, um texto para concurso, é um texto em que você vai precisar ter muito bem delimitado o seu caminhar discursivo, para que você não incorra em tangenciamentos temáticos, ou seja, adentrar por outros caminhos que parecem que estão sendo de atendimento ao tema, mas que estão ali em paredes vizinhas temáticas, tá? Então, vamos realmente focar no tema. Então, qual é o tema ali? Um grande entrave para o sistema prisional brasileiro, a ressocialização dos presos. Ou seja, o tema é o quê? É sobre a ressocialização, essa alta questão reflexiva, que, na verdade, algumas pessoas da sociedade vão até dizer que existe uma utopia dentro desse processo, mas eu acredito nisso, porque o sistema prisional, ele tem essa função coercitiva de correção, e correção, né, positiva, né, obrigatória ali, visto que por algum momento essa pessoa ela incorreu ali em desvios, e ela precisa também reestruturar
ela tem uma função de reestruturação, ou seja, para devolver esse indivíduo para a sociedade. Então, não é só, até porque senão como ele vai suportar a quantidade de marginalizados ali? Então, é absorver essa demanda, corrigir essa demanda e retomar com essa demanda aperfeiçoada para a produção da social, ou seja, para a dignidade. Gente, tem alunos que falam, professor, eu não sei começar uma redação. Não sabe porque está gastando energia cerebral em um momento que não é necessário isso. Porque você precisa só entender que para começar uma redação, você precisa colocar um tópico frasal. Todo parágrafo tem um tópico frasal. O que é um tópico frasal? O tópico frasal é a primeira frase, que estará sempre ali disposta em cada parágrafo. Essa primeira frase, ela é um elemento nuclear, ou seja, ela é o direcionador do parágrafo. Ou seja, é praticamente o núcleo temático ali. E o que esse tópico frasal introdutório precisa ter? O tópico frasal, olha só, gente, como é fácil. O tópico frasal introdutório precisa o quê? Precisa reafirmar que você entendeu o tema. A banca precisa, já nesse primeiro momento, pensar o seguinte: nossa, ele não vai tangenciar, ele não vai fugir a fuga temática, vai fugir do assunto. Ele entendeu. Então, a função do tópico frasal da introdução é reafirmar que você entendeu o tema. E como a gente faz isso? Por meio da paráfrase. De uma forma objetiva, você vai parafrasear. O que é parafrasear? Você vai trocar, você não vai repetir, né, gente? Porque aí, pelo amor de Deus, aí é plágio. Você vai trocar alguns elementos discursivos por sinônimos, pela organização interna da frase. Enfim, você vai trocar os elementos, mas você vai manter a ideia do tema, você vai repetir a ideia do tema. Então, olhem o que eu fiz. Eu utilizei como estratégia a ordem das expressões das palavras e utilizei expressões sinonímicas. Em geral, eu faço sempre isso, tá? Então, olha o tema. Um grande entrave para o sistema prisional brasileiro. O que é? A ressocialização dos presos. E aí, como eu coloco o meu tópico frasal? A ressocialização de pessoas privadas de liberdade, ou seja, a ressocialização dos presos estava no final do tema. Eu coloco luminosidade para isso, porque eu entendi que isso é o mais importante, que isso, na verdade, é o núcleo do tema. Então, coloca aqui a ressocialização, só que eu troco as palavras, eu utilizo sinônimos. A ressocialização, eu continuo, né, de pessoas privadas de liberdade, não coloco presos, representa um dos maiores desafios. Ali ele fala entrave. Então, aqui eu falo desafios, um dos maiores desafios do sistema prisional brasileiro na atualidade. Poderia botar o sistema prisional brasileiro, ponto, também ficaria muito bom. Ou eu quis até florear mais um pouquinho na atualidade. O que vem depois do tópico frasal? Depois do tópico frasal da introdução, você precisa validar a relevância temática. O que é isso? É você massagear o ego da banca e falar o seguinte: olha, esse tema é importante, eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar que, além de eu massagear o seu ego, falar que, poxa, que tema maravilhoso, eu vou te explicar que eu sei, que eu estou por dentro, que eu sou uma pessoa atualizada e sei, e tenho substâncias informativas para validar o tema. E por que isso é importante? Isso é importante porque existe uma questão que, depois do tópico frasal, existem variadas formas de validação do tema. Variadas. Eu vou te dar uma aqui, que é a mais comum que eu vejo, que eu verifico aqui nas provas dos meus alunos, que é a contextualização desse tema. Que não vai, na verdade, a contextualização aqui é de forma contemporânea, tá? Então, eu coloquei geograficamente, porque eu repito que é o Brasil. Então, boto: o Brasil enfrenta efeito de superlotação nas prisões, altos índices de reincidência e forte estigma contra egressos, o que evidencia a dificuldade de reintegrá-los plenamente à sociedade. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque ele abre o panorama para quê? Para que a banca entenda que você tem um conhecimento de mundo prático e real, que você valida esse tema como importante e que você
vai saber tecer e orquestrar as informações pertinentes a isso, tá? Depois que você contextualizou e falou o seguinte, olha, esse tema é relevante e eu vou te dar uma informação real dele, o que acontece? Que é a superlotação das prisões, altos índices de incidência e forte estigma contra os egressos, eu vou agora apresentar a minha tese e minhas linhas argumentativas. Então, o que eu vou trazer agora aqui? Eu vou trazer as linhas argumentativas. E quais são? Esse quadro é provocado, então já apresentei o quadro ali da contextualização. Ele é provocado por fatores como, aqui eu já coloco as minhas linhas, o meu mapa do que eu vou precisar ser fiel ao longo do desenvolvimento. Então, coloco a primeira questão que eu vou trabalhar, precariedade das políticas governamentais. E depois ainda coloco a outra linha argumentativa, a combinação entre insuficiência de contingente e falta de preparo dos agentes de segurança. Então, eu já digo o seguinte, vocês vão ler sobre isso, eu vou defender essas duas linhas argumentativas, essas duas subteses, a precariedade das políticas governamentais e depois a combinação entre insuficiência de contingente, ou seja, não tem profissionais suficientes, e também os profissionais estão despreparados. E aí eu fecho, validando ainda com mais propriedade, né? Agora de forma explícita, dizendo que o assunto é importante, socialmente falando. Então, discutir esse assunto é importante para que a integração social não seja apenas uma abstração. Ou seja, aqui eu já coloco a minha autenticidade, que eu já falei bem no início, em que as pessoas, elas colocam o processo de ressocialização, elas apresentam esse processo como uma utopia, sendo que é uma prerrogativa, que também dava até para falar sobre isso rapidamente, mas tem que tomar cuidado com as linhas, e aí você precisa ir observando isso pelo bom senso, e poderia colocar que existe um imperativo legal para isso. O papel do sistema prisional é de correção e reabilitação do sujeito. Vamos agora entender como fazemos os desenvolvimentos. Chegou o momento do desenvolvimento. Então, agora a gente já apresentou a nossa porta de entrada e já explicamos tudo que a gente vai escrever. E agora chegou o momento de colocar em prática aquilo que você já explicitou ali na introdução. Então, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é um aprofundamento das suas ideias. É um momento ápice, é o coração redacional. Os desenvolvimentos, que aqui nós vamos trabalhar com D1 e D2, dois desenvolvimentos, eles seguem uma lógica igual. Qual é a lógica desse parágrafo? É um tópico frasal novamente, é o argumento de autoridade, explicação e fechamento. Então, vou explicar cada passo, cada proposição de período posposto aí. Primeira coisa, o tópico frasal. Tem alunos que colocam em primeiro lugar, que faz uma organização aí numérica. Eu não gosto disso. Eu já começo o desenvolvimento 1 falando do que eu vou abordar. E eu deixo para colocar o elemento coesivo de forma explícita no segundo desenvolvimento. Mas você pode botar em primeira análise, em primeiro lugar, não tem problema algum. É porque eu não gosto muito dos padrões engessados. Eu acho que a banca, não sei, acho que gera um desconforto do mais do mesmo. Vamos começar então. O que eu preciso fazer no tópico frasal? Lembre-se, vocês lembram que o tópico frasal, ele praticamente é um elemento nuclear do parágrafo? Então, agora eu vou pegar o que eu disse lá na introdução de tese, que eu ia falar, né, o que eu vou defender, e vou agora parafrasear para novamente situar o meu receptor e explicar para ele o seguinte, ora, agora eu vou falar desse assunto. Então, qual é a tese 1? É que eu defendo o seguinte, que existe uma insuficiência política e governamental. Então, vamos lá e vamos começar. Ó. A fragilidade das políticas governamentais constitui um dos principais obstáculos à ressocialização dos encarcerados. E o que eu fiz aqui? Eu parafraseei e retomei a tese 1. Apenas isso. Aí, agora eu começo a minha fundamentação. Então, como eu começo? Você, em geral, a gente coloca um argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, ele pode ser uma citação direta, ele pode ser uma citação indireta,
E caso você não lembre de nenhum argumento de autoridade, você pode trazer um argumento de autoridade valiosíssimo para o candidato, que é o quê? Que é a sua postura como cidadão comprometido. E aí você vai apresentar dados jornalísticos, informações bem fundamentadas do cotidiano, do que é verificável no real. Então, um argumento de autoridade também muito plausível é o argumento de autoridade que apresenta o olhar do cidadão frente à demanda empírica daquela questão relacionada. Aqui eu vou colocar um argumento de autoridade, não com citação direta, apresentando a localização certinha, ano e tudo mais, mas dando uma autoridade. Então, eu coloquei assim, ó, de acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, do IPEN, e aí eu não coloco quais são os dados, que eu esqueci na prova, vamos supor, mas eu li sobre esses dados, eu tenho contato sobre esses dados, eu tenho contato com esses dados, então eu posso colocar. Cuidado, esse momento aqui não é de enfeite, não adianta só citar por citar. Você precisa ter muita consciência disso. Por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês não conseguiram realmente construir essa solidez desse repertório, vocês podem também fundamentar com o seu olhar. E eu coloco aqui, uma parcela reduzida da população carcerária participa de atividades educacionais ou laborais. Esse dado revela um limite concreto às possibilidades de reintegração do apenado após o cumprimento da pena. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode perceber que existe um argumento que vai validar o que eu estou falando, vai validar a minha tese. Existe uma insuficiência de políticas governamentais. Então, eu coloco essa força argumentativa explicando algo que está dentro de um argumento de autoridade. Então, até aí, tudo bem. E aí, agora, aqui, essa explicação aprofundada, que é, de fato, a minha tese na forma mais autêntica. Aqui é um momento que você precisa empregar a sua explicação. E tem um teor autoral aqui. Então, ao observar o cotidiano prisional, percebe-se que a ausência de ações formativas e ocupacionais reforça a lógica da estagnação. Ou seja, aqui você diz o seguinte, ora, eu interpretei esse dado e eu vou entregar isso para você. O que eu entendi, a minha maturidade e a minha capacidade analítica estarão dispostas ali. E aí você intui e fala, o indivíduo cumpre a pena, mas não é inserido em um ambiente que favoreça a reconstrução de sua identidade. Então, há uma interpretação autoral do dado que você apresentou anteposto, tá? E o fechamento. Assim, você conclui, assim o cárcere deixa de ser um espaço de transformação, que é o que a gente está defendendo aqui, e se converte em um meio que apenas reproduz vulnerabilidades já existentes. Então, meu desenvolvimento é um fechadinho. Eu falo que não tem políticas suficientes governamentais. Eu coloco um dado de autoridade que corrobora essa afirmação. Eu explico, eu analiso o que eu estou vendo dentro desse dado e corroboro a minha tese e eu fecho refletindo sobre o assunto. Ou seja, essa questão da insuficiência governamental é muito séria, porque desvirtua aquilo que é o imperativo legal do sistema penal, que é corrigir e transformar, ou seja, reinserir esse indivíduo, e não apenas punir, e não apenas servir como um local de encarceramento infrutífero. Vamos agora para o desenvolvimento 2. Vamos para o desenvolvimento 2. Ele segue a mesma estrutura, só que com algumas nuances. O que eu faço aqui? Em geral, agora eu coloco um elemento coesivo aqui, que faz toda essa interligação entre os parágrafos, entre as ideias, mas tem algo muito importante. Eu coloco também um tópico frasal explicando o seguinte, ora, eu já falei dessa primeira tese, agora, dessa primeira linha argumentativa da minha tese, e agora eu vou para uma outra linha argumentativa. E isso é importante para que você não imbrique as informações e gere o quê? Gere prolixidade.
Ou seja, eu vejo muito aluno que não entende essa separação e continua com o mesmo raciocínio do desenvolvimento 1. Só que agora a banca precisa ler coisas novas, ela precisa ler o que eu falei que ia escrever sobre a segunda linha argumentativa, o segundo bloco. Então, coloca assim no tópico frasal. Vou retomar esse segundo bloco agora, vou retomar a minha linha argumentativa 2, a minha subtese 2. Então, ó, outro fator que compromete a reintegração, então aqui eu tenho o elemento coesivo, que vai, na verdade, ser um elemento convergente, ou seja, eu já falei, ele é aditivo, já falei de uma questão que fragiliza, e vou adicionar outra questão. Aqui poderia ser ademais, ou, enfim, aqui eu poderia botar um ademais, que ficaria legal, pensando dentro da minha proposição. Eu gosto de botar em segundo plano, eu não gosto muito, como eu já falei para vocês, mas também poderia colocar, não tem problema algum, tá? Desde que você traga a ideia de adição. Eu vou colocar mais um elemento que vai, sim, confirmar a minha tese de que existem fragilidades que corroboram para uma falta efetiva de ressocialização dos apenados. Então, olha, outro fator que compromete a reintegração é a insuficiência, lembra? Eu falei isso aqui para vocês. É a insuficiência do efetivo policial e de profissionais capacitados nas unidades prisionais. Pronto. Eu parafraseei e eu repeti o elemento nuclear, a segunda linha argumentativa. Então, vamos lá. Agora eu sigo o mesmo passo a passo. A partir de então, eu vou lá e coloco a fundamentação, eu trago um argumento de autoridade, e eu coloquei, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a superlotação e a escassez dos agentes dificultam a segurança interna e inviabilizam um acompanhamento individualizado dos detentos. Até aqui não é nada meu. Eu coloquei um argumento de autoridade só para fundamentar, para dar força à minha explicação que veio em momento posterior. Então, agora é o meu olhar. Agora eu vou explicar, eu vou interpretar esses dados, ok? Então, como é que eu vou fazer essa interpretação? É a parte autoral do parágrafo, essa aqui. Na verdade, você tem 2 períodos autorais de desenvolvimento. Quais são eles? A explicação depois da linha da fundamentação e depois o fechamento do parágrafo. Só isso. Então, vamos lá. Ou seja, vou explicar aqui, ou seja, não há planejamento público eficiente para a ressocialização efetiva dos detentos. Dessa forma, o desdobramento é o mais nocivo possível, ou seja, poucos agentes e profissionais capacitados para uma grande massa de infratores sem perspectiva. E aí eu fecho aqui e falo, esse cenário é uma mola propulsora para a perpetuação da lógica de contenção. Reparem, e depois que eu explico o que acontece, que é que eu falo que não há planejamento, por isso mesmo que não há vontade governamental, vamos botar aqui. E aí, isso gera o quê? Essa falha da fragilidade dos agentes e também da capacitação deles. E aí, o último parágrafo, o que eu faço? Eu retomo a minha tese, que a minha tese voltando, eu retomo de novo, é que o sistema prisional, ele, na verdade, ele não atua de forma legislativa, ele não age de acordo com aquilo que está categoricamente legislado. Ele faz o quê? Ele acaba promovendo a perpetuação da marginalidade. Aí eu coloco aqui, ó, esse cenário é uma mola propulsora para a perpetuação da lógica da contenção, em vez da promoção da dignidade humana. Ou seja, e aqui eu vou ter até do apenado. Ou seja, o que eu estou falando? Que vai fazer uma maquiagem da questão. Ou seja, o indivíduo está dando problema, vamos tirar ele da sociedade e vamos colocar um depósito. E não vamos resolver a questão principal. Vamos agora para a conclusão. Vamos para a conclusão. Não subestime a conclusão. Uma conclusão bem feita é a cereja do bolo desse processo organizacional. Tem gente que acha que a conclusão é apenas um resumo, e eu vejo isso que os alunos fazem. Ou seja, vão ali muito bem, orquestrando a introdução, organiza o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, aí chega na conclusão, ele reduz tudo a um período frasal.
vai virgulando, virgulando, arremata. Porque na cabeça dele, a conclusão ela tem apenas um caráter resumitivo, ou seja, resumístico. E não é isso. A conclusão, ela traz essa carga também, mas ela, na verdade, ela tem uma ideia de uma finalização madura. O que significa? Ela organiza o raciocínio para que o fechamento tenha impacto e sentido. Olha que interessante. Então, qual é o passo a passo? Aqui existe um passo a passo que deverá ser percorrido também. E você deverá organizar as proposições frasais de acordo em que haja uma gradação e uma evolução até o final. Então, o tópico frasal, a primeira frase de uma conclusão efetiva é você retomar agora o tema. Alguns teóricos vão dizer que a conclusão ela é parente ou irmã da introdução. Eu também concordo com isso, porque tem esse contorno de similaridade. Mas é importante pensar o seguinte: como a conclusão ela é um fechamento, você precisa ter muito cuidado para que você não repita a introdução de forma fidedigna, e sim modifique os elementos. Eu gosto muito de começar com um elemento coesivo terminal, acho que traz uma estilística muito importante para o texto, e um processo coesivo de amarração muito interessante para a lógica, para que o receptor entenda que é um processo final. Então, eu coloco, portanto, em suma, enfim. Você pode usar qualquer um dos elementos coesivos, terminais. E eu coloco, portanto, e agora aqui eu vou lá no tema e vou parafraseá-lo de novo aqui. Então, bota a ressocialização de pessoas privadas de liberdade é um desafio concreto que ainda encontra barreiras evidentes no sistema prisional brasileiro. É óbvio que eu trago uma carga reflexiva, que é digna de uma boa conclusão, mas eu faço uma paráfrase de novo. Eu pego o tema e reafirmo o tema de novo, tá? E depois, o que eu faço no momento posterior? Eu vou agora revisar as minhas subteses, as minhas linhas argumentativas. Isso é muito importante para mostrar o seguinte: olha, eu cumpri aquilo que eu determinei na introdução. Então, aqui eu estou fechando e trazendo de novo aquilo que eu falei que eu iria escrever. E aí eu coloco aqui, a fragilidade das políticas governamentais e a insuficiência de profissionais capacitados na segurança pública demonstram a urgência de ações que enfrentem esses obstáculos. Então, eu reviso as teses, as subteses, mostro a relevância do assunto. E aí, depois, o que eu faço? Coloco a proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Proposta de intervenção eu acho muito legal porque ela traz esse projeção de uma mudança. Ela traz uma opinião sua sobre quais são medidas que deverão ser tomadas, já que você expõe a debilidade, apresenta quem são os atores ali desse processo. Também é importante, porque entra aquela lógica assim, gente, eu não vou apenas apontar dedos, eu não serei uma apontadora de dedos, eu vou ser uma pessoa que mostro, sim, que existe uma dificuldade e que existem atores, sim, que corroboram para essa dificuldade, mas eu vou trazer também um olhar de participação. O que eu posso contribuir para dar de sugestão? Porque, na verdade, uma boa crítica é sempre assim. Uma crítica construtiva, ela te coloca como participante do processo. Você mostra a questão com todo cuidado, mas você também apresenta vias de modificação, ok? Você também apresenta, e isso gera um compromisso, porque você precisou fazer uma reflexão para apresentar essas possibilidades de contorno. E aí, como é que a gente faz isso? A gente coloca quais são as pessoas que podem trabalhar com isso, quais são as medidas. Então, para atenuar esse quadro, o Estado deve ampliar instrumentos e iniciativas básicas de educação e qualificação profissional nas unidades prisionais, bem como reforçar o quadro de servidores por meio de concursos públicos. Então, aqui vocês estão aqui sendo preparados. E aí eu termino com impacto. A FGV adora esse término. E eu já trabalho com esse esqueleto, porque é um esqueleto muito comprometido com as demandas sociais.
Então, eu fecho com uma frase de impacto aqui, uma frase que fica, que mostra um propósito. Então, eu digo assim: dessa forma, será possível transformar as prisões em espaços de reconstrução de trajetórias e não de interrupção de histórias. É muito a minha cara isso. Eu trago essa autoralidade, essa reflexão que fecha e amarra a minha tese macro, que é o seguinte, que como eu já falei para vocês o tempo inteiro, verifique que a tese ela anda sempre aqui, ó, na ponta da língua, que o sistema prisional ele falha quando ele não consegue entregar aquilo que é de intrínseco a ele. Intrínseco a ele, o que é inerente a ele? É a corrigir e retornar com esse indivíduo. Corrigir esse processo doentio aí de desvirtuamento, mas retomar essa dignidade, restaurar essa dignidade. Gente, seguindo este esqueleto, você consegue chegar, sim, na linha da aprovação. Eu tenho milhões de alunos que chegaram nesta linha. E eu fico feliz demais em poder servi-los com esse conhecimento, porque conhecimento é poder quando você consegue entender que ele é uma ferramenta de atuação prática para a conquista dos seus objetivos. O conhecimento, ele é, sim, uma mola propulsora eficaz que consegue te colocar no jogo da vida de uma forma muito mais segura e eficiente. Olha, eu posso dizer para vocês, o conhecimento é o caminho para a sua libertação. Eu sou Paulo Freireana, eu gosto muito de citar Paulo Freire em relação a isso, e é o tipo de postura que eu gosto de defender. Se você gostou deste conteúdo, por favor, comente aqui embaixo. Eu estou à disposição, estou com uma mentoria aberta para a Polícia Penal de Minas Gerais, uma mentoria redacional. Eu não só quero te explicar a teoria, eu quero te entregar uma prática por meio de uma correção consciente, direcionada, aprofundada, humanizada e aproximada. Ou seja, o que eu proponho é caminhar lado a lado com você até a linha de aprovação. Ou seja, é ouro na mão e aprovação na certa. Eu espero vocês. Um beijo e até a próxima aula.